Você já se perguntou por que tudo no universo, desde uma pequena pedra até uma estrela gigante, sente uma atração silenciosa? Embora você não a veja, ela está agindo sobre você agora mesmo, mesmo enquanto escuta este vídeo. Bem-vindos ao Cientista dos Sonhos. Hoje vamos mergulhar com calma e sem pressa a força secreta que atrai tudo no universo. Uma força simples, elegante e poderosa, que conecta planetas, galáxias e também nossos próprios corpos. Ao longo deste longo vídeo de ciência, pensado para relaxar você e acompanhá-lo enquanto descansa, exploraremos o que é essa força, como ela funciona e por que é tão importante para entender o universo em que vivemos. Você não precisa de conhecimento científico avançado. Apenas deixe-se levar. Se você gosta de aprender enquanto relaxa, fique até o final e inscreva-se no canal. Aqui. O conhecimento também ajuda a dormir melhor. Muito antes de a palavra gravidade existir, os seres humanos já a sentiam. Cada passo sobre a terra, cada objeto que caía das mãos, cada pedra lançada ao ar e devolvida ao chão, despertava uma pergunta silenciosa. Por que tudo volta sempre para baixo? Durante milhares de anos, esta pergunta não teve uma resposta matemática nem científica. Em seu lugar, foi explicada através de histórias, observações simples e uma profunda conexão com a natureza. A descoberta da gravidade não foi um momento único, mas um caminho longo e tranquilo, construído pouco a pouco por distintas civilizações. Na antiga Grécia, o mundo era explicado através de mitos. Os deuses governavam o céu, a terra e tudo o que se movia entre ambos. Um dos relatos mais conhecidos é o mito de Ícaro, o jovem que voou demasiado perto do sol, com asas feitas de cera. Quando o calor derreteu suas asas, Ícaro caiu do céu em direção ao mar. Para os gregos, essa queda não era apenas física, mas também moral. O castigo por desafiar os limites impostos pela natureza. Embora não falassem de gravidade como força, entendiam que existia algo inevitável que atraía tudo para a Terra. Outros filósofos gregos, como Aristóteles, acreditavam que os objetos caíam porque buscavam seu lugar natural. Segundo esta ideia, a terra e a água tendiam para baixo, enquanto o ar e o fogo se moviam para cima. Não era uma explicação baseada em experimentos, mas na observação cotidiana e na lógica da época. Enquanto isso, na Babilônia, séculos antes da Grécia clássica, os astrônomos já observavam com atenção o movimento dos corpos celestes. Registravam com precisão os ciclos da Lua, os planetas e as estrelas. Embora não formulassem uma teoria da gravidade, notaram algo fundamental. Os corpos no céu seguiam padrões regulares, como se obedecessem a regras invisíveis. Estas primeiras observações foram importantes porque semearam uma ideia-chave. O universo não era caótico. Algo o mantinha em ordem. Durante muitos séculos, o conhecimento avançou lentamente. As ideias de Aristóteles dominaram a Europa durante a Idade Média e eram aceitas mais por autoridade do que por comprovação. Acreditava-se que os objetos mais pesados caíam mais rápido do que os leves, uma afirmação que parecia lógica ao observar uma pedra e uma pena. No entanto, poucas pessoas paravam para verificar se isso era realmente certo. A experimentação direta ainda não era o centro do pensamento científico. Essa forma de ver o mundo estava prestes a mudar. No século XVII, um homem decidiu que as ideias não deveriam ser aceitas apenas porque vinham do passado. Galileu Galilei, um cientista italiano, começou a fazer algo revolucionário para sua época: medir, observar e repetir experimentos.
Segundo a famosa história, Galileu deixou cair objetos da Torre de Pisa para demonstrar que, sem importar seu peso, caíam ao mesmo tempo. Embora hoje se debata se este experimento ocorreu exatamente assim, o importante é o princípio por trás de seu trabalho. Galileu estudou a queda livre, usando planos inclinados para retardar o movimento e poder medi-lo com maior precisão. Descobriu que os objetos aceleram ao cair e que essa aceleração é constante. Isso significava que a queda não dependia do peso do objeto, mas de uma propriedade comum a todos. Pela primeira vez, a queda dos corpos deixava de ser uma ideia filosófica e se convertia em um fenômeno mensurável. Galileu não explicou ainda por que os objetos caíam, mas estabeleceu como o faziam. Este foi um passo silencioso, mas crucial. A gravidade começava a ser descrita com números. Décadas depois, na Inglaterra, Isaac Newton deu o seguinte grande salto. Ao contrário de Galileu, Newton não só observou a queda dos objetos na Terra, mas fez uma pergunta mais profunda. É a mesma força que faz cair uma maçã e a que mantém a Lua em sua órbita? A famosa história da maçã não é apenas uma anedota. Representa uma mudança radical na forma de pensar. Newton imaginou que a Terra atraía a maçã, mas também atraía a Lua. A diferença era que a Lua se movia rápido o suficiente para não cair diretamente, mas girar ao redor do planeta. A partir desta ideia, Newton desenvolveu uma das leis mais importantes da ciência, a lei da gravitação universal. Newton descobriu que a força que atrai dois objetos depende de duas coisas principais: a massa dos objetos, a distância que os separa. Quanto maiores os objetos, maior a atração. Mas quanto mais longe estão, mais fraca se torna essa força. E não diminui de forma simples, mas seguindo uma regra muito específica, a lei inversa do quadrado. Isso significa que se você duplicar a distância entre dois objetos, a força de atração se torna 4 vezes mais fraca. Se a distância triplicar, a força se reduz 9 vezes. Embora soe técnico, esta ideia explica com elegância por que a gravidade é forte perto da Terra, mas muito mais fraca a grandes distâncias, e ainda assim suficiente para manter planetas e luas em movimento. Newton conseguiu algo extraordinário: usar matemática para descrever uma força invisível que age em todo o universo. Pela primeira vez, a queda de uma pedra e o movimento dos planetas se uniam sob uma mesma lei. É importante lembrar que Newton não descobriu a gravidade de um dia para o outro. Seu trabalho se apoiou em séculos de observação, mitos antigos, perguntas filosóficas e experimentos cuidadosos. Cada cultura contribuiu com uma peça do quebra-cabeça. Desde os relatos de Ícaro caindo do céu, passando pelos registros babilônicos dos astros, até os experimentos tranquilos de Galileu e as equações de Newton, a gravidade foi se revelando pouco a pouco, como um segredo que o universo só entrega a quem observa com paciência. Este longo caminho histórico nos mostra algo profundo. O conhecimento não surge da pressa, mas da atenção. E talvez por isso, mesmo hoje, a gravidade continue sendo uma das forças mais fascinantes e misteriosas que existem. Antes de avançar, lembre-se de que você pode desfrutar de narrações completas como esta, baixando-as a partir do link disponível no vídeo. E assim poderá desfrutá-las a qualquer momento, e sem interrupções irritantes de anúncios. Agora bem, continuando. Agora imagine a Terra em silêncio. Não como um planeta em movimento, mas como um espaço tranquilo, onde tudo parece estar em seu lugar. As montanhas permanecem firmes, os rios fluem sem pressa, e o ar se move suavemente sobre a superfície. Por trás dessa aparente calma, há uma força constante, agindo sem descanso: a gravidade.
Na Terra, a gravidade não se manifesta de forma dramática. Não se ouve, não se vê, não chama a atenção, mas está presente em cada detalhe da paisagem, moldando lentamente o planeta e sustentando a vida tal como a conhecemos. Observe um rio à distância. Seu percurso parece natural, quase inevitável. Nasce no alto de uma montanha e, com o tempo, desce para o mar. Não tem pressa. Às vezes serpenteia, às vezes se alarga, outras se divide em pequenos braços. Essa viagem constante é guiada do princípio ao fim pela gravidade. A gravidade empurra a água para os pontos mais baixos do terreno. Graças a ela, a chuva não fica suspensa no ar, nem permanece imóvel sobre a terra. Cada gota busca seu caminho descendente, infiltrando-se no solo ou reunindo-se com outras para formar riachos, rios e lagos. Com o passar de milhares e milhões de anos, este movimento lento molda o planeta. As montanhas se desgastam pouco a pouco. A rocha sólida se transforma em sedimento. A erosão não é violenta, é paciente. Grão a grão, a gravidade ajuda a Terra a se deslocar, se acomodar e mudar. Os vales profundos não aparecem de repente. São o resultado de água caindo, fluindo e arrastando materiais para baixo durante tempos que superam a vida humana. A gravidade não destrói, transforma com suavidade. Inclusive, os deslizamentos de terra, quando ocorrem lentamente, são parte deste ciclo natural. A gravidade age como uma mão constante que redistribui a matéria, equilibrando alturas e profundidades, lembrando a paisagem que nada permanece imóvel para sempre. Sob nossos pés, a gravidade também trabalha em silêncio. O solo se compacta, os minerais se assentam e as raízes das plantas crescem para baixo, seguindo essa atração constante. As sementes, ao germinar, sabem instintivamente onde está o solo e onde está o céu. Este saber não é consciência, é resposta física. As plantas respondem à gravidade, orientando suas raízes para a terra firme e seus caules para a luz. Assim, a gravidade se torna um guia invisível para a vida vegetal. O resultado é um equilíbrio delicado. Montanhas que alimentam rios, rios que nutrem planícies, planícies que sustentam florestas e campos. Tudo conectado pelo suave puxão para baixo. Agora desça lentamente em direção ao oceano. A superfície do mar parece tranquila, mas à medida que baixamos, a presença da gravidade se torna mais evidente. Cada metro de profundidade adiciona pressão, não pela água em si, mas pelo peso de toda a água que se encontra por cima. A gravidade mantém o oceano contido sobre a terra. Sem ela, a água não teria forma, nem superfície, nem profundidade. Graças a esta força, os oceanos têm camadas, níveis e zonas distintas, cada uma com seu próprio ritmo e forma de vida. Nas profundezas mais extremas, onde a luz não chega e o silêncio é quase absoluto, a pressão é imensa, e ainda assim, a vida existe. Criaturas adaptadas a esse ambiente vivem em um equilíbrio perfeito com a gravidade, utilizando seu corpo para resistir ao peso constante que as rodeia. Nada flutua sem razão. Nada afunda sem causa. Cada organismo marinho encontra seu lugar segundo sua densidade, sua forma e sua relação com a água. A gravidade organiza este mundo invisível, criando uma ordem tranquila, mesmo na escuridão. Embora a gravidade terrestre domine a superfície do planeta, não age sozinha. A Lua, com sua própria atração, participa em um dos movimentos mais calmos e repetitivos da Terra, as marés. 2 vezes ao dia, o nível do mar sobe e desce em um ritmo quase hipnótico. Não é uma onda repentina, mas uma respiração lenta do oceano. A atração lunar puxa suavemente a água, elevando-a em certas zonas e deixando que desça em outras. Este movimento,
afeta toda a vida marinha costeira. Moluscos, peixes, algas e aves dependem deste ciclo constante. A gravidade aqui não só move água, marca tempos, abre e fecha espaços, define momentos de alimentação e descanso. As correntes marítimas também são influenciadas por estas forças. Embora intervenham outros fatores, a gravidade proporciona o quadro base que mantém o oceano em movimento contínuo, sem caos, sem interrupções. Agora dirija sua atenção para cima. O ar que respiramos não flutua livremente no espaço. Está aqui, envolvendo o planeta, graças à gravidade. A atmosfera é como um oceano invisível, sustentado pela mesma força que mantém a água nos mares. A gravidade mantém os gases perto da superfície terrestre, criando camadas de ar com distintas densidades e temperaturas. Esta ordem permite que exista o clima, as nuvens e o vento. Quando o ar se aquece, fica mais leve e ascende. Quando esfria, desce novamente. Estes movimentos verticais, sempre guiados pela gravidade, geram correntes de ar suaves ou intensas, dependendo das condições. O vento, embora pareça livre e errante, responde a este equilíbrio constante entre ascensão e descida. A gravidade não empurra o vento, mas cria o cenário onde ele pode se mover. Ao longo do ano, o clima muda. As estações se sucedem com uma regularidade tranquilizadora. Embora intervenham vários fatores, a gravidade desempenha um papel silencioso ao manter a atmosfera estável e distribuída ao redor do planeta. Graças à gravidade, o calor não se perde imediatamente no espaço. O ar permanece perto da superfície, permitindo que a energia do Sol se distribua de forma gradual. Isso suaviza os contrastes e torna possível a vida em uma ampla variedade de ambientes. Os sistemas climáticos, como tempestades ou zonas de alta pressão, se formam e se dissipam seguindo movimentos verticais do ar. Tudo sobe e desce. Tudo busca equilíbrio. A gravidade age como um regulador constante, evitando mudanças bruscas e extremos permanentes. Inclusive a chuva, ao cair, completa este ciclo. A água ascende como vapor, esfria, condensa-se e volta a descer. Uma viagem completa, guiada, mais uma vez, pela atração em direção à Terra. A gravidade na Terra não descansa, não tem pausas nem exceções, mas tampouco é agressiva. Sua ação é suave, contínua e profundamente estável. Graças a ela, o planeta mantém sua forma, seu clima e sua capacidade de abrigar vida. Rios que fluem, montanhas que se erodem, oceanos que respiram, ventos que percorrem continentes. Tudo ocorre em um ritmo lento, quase meditativo. A gravidade não acelera o tempo, o acompanha. Enquanto você dorme, esta força continua agindo. Sustenta o ar, mantém a água em seu lugar e permite que a Terra continue girando em equilíbrio. Não faz barulho, não pede atenção. Simplesmente está lá. E talvez por isso seja tão fácil esquecê-la. Até que paramos, respiramos fundo e lembramos que tudo, absolutamente tudo, está unido por esse puxão constante que nos mantém em casa. Imagine que você se afasta lentamente da Terra. Não de repente, mas com suavidade, como se flutuasse sem peso. O planeta se torna pequeno, azul e branco, até ficar suspenso na escuridão. Ao seu redor, o espaço não está vazio. Está cheio de movimento, de trajetórias invisíveis, de corpos que viajam sem colidir, sem se perder, seguindo uma ordem silenciosa. Essa ordem existe graças à gravidade. Na escala do sistema solar, a gravidade deixa de ser sentida como uma simples atração para o chão e se transforma em uma dança lenta e precisa. Cada planeta, cada lua, cada fragmento de rocha segue um caminho definido, não por vontade própria, mas por um delicado equilíbrio entre movimento e atração.
No centro de tudo se encontra o Sol. Não como um governante autoritário, mas como um coração imenso, cuja gravidade mantém unido o sistema solar. Sua massa é tão grande que curva o espaço ao seu redor, criando caminhos invisíveis pelos quais os planetas deslizam. As órbitas não são círculos perfeitos, são elipses, trajetórias ligeiramente alongadas que permitem aos planetas se aproximarem e se afastarem do Sol em um ciclo constante. Este movimento não é caótico, é repetitivo, previsível e profundamente estável. Mercúrio, o planeta mais próximo, move-se rápido. Sua dança é breve e intensa. Completa sua órbita em pouco tempo, como se sentisse com maior força o puxão solar. Vênus e a Terra seguem, com trajetórias mais amplas e ritmos mais tranquilos. Marte se desloca um pouco mais longe, com passos mais longos e pausados. Mais além, os gigantes gasosos, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, movem-se lentamente, quase com solenidade. Suas órbitas são enormes e cada volta ao redor do Sol pode levar décadas. A essa distância, a gravidade do Sol é mais suave, mas continua sendo suficiente para mantê-los unidos ao sistema. Este equilíbrio é delicado. Se um planeta se movesse muito devagar, cairia para o Sol. Se o fizesse muito rápido, escaparia para o espaço. Mas nenhum o faz. Todos se mantêm nesse ponto exato, onde a atração e o movimento se compensam. É uma dança sem música audível, mas perfeitamente sincronizada. As órbitas não só definem trajetórias, também definem o tempo. Um ano não é mais do que uma volta completa ao redor do Sol. Cada planeta tem seu próprio ritmo, sua própria medida da passagem do tempo, ditada pela gravidade. Enquanto a Terra leva 1 ano para completar seu percurso, Netuno leva mais de 1 século humano. No entanto, para o Sistema Solar, todos estes movimentos ocorrem com a mesma naturalidade. Não há pressa, não há atrasos. A gravidade permite que cada corpo siga seu caminho, sem interferir com os demais, como se cada um conhecesse seu lugar exato no espaço. Além das órbitas regulares dos planetas, existem corpos que seguem caminhos mais imprevisíveis. Cometas e asteroides viajam pelo sistema solar em trajetórias longas e curvas, entrando e saindo do domínio do Sol. Muitos destes objetos provêm do cinturão de Kuiper, uma região distante e fria, situada além de Netuno. Ali, restos antigos do nascimento do sistema solar permanecem quase imóveis, esperando uma pequena perturbação. Quando um destes corpos é alterado pela gravidade de um planeta distante, seu caminho muda. Começa uma viagem lenta em direção ao interior do sistema solar. À medida que se aproxima do Sol, sua velocidade aumenta, guiada pela atração crescente. Os cometas, ao se aproximarem, desenvolvem caudas luminosas. Não porque o Sol os persiga, mas porque o calor libera partículas que se estendem no espaço. Sua trajetória não é reta, mas curva, obedecendo à mesma lei que rege os planetas. Depois, muitos regressam às regiões distantes, completando órbitas que podem durar milhares de anos. Outros não regressam jamais, alterados para sempre por encontros gravitacionais. Os asteroides mais rochosos e menos brilhantes seguem padrões similares. Alguns permanecem em cinturões estáveis. Outros cruzam órbitas planetárias, sempre seguindo curvas suaves, nunca linhas retas. No espaço, mover-se em linha reta é a exceção. A gravidade sempre curva o caminho. Em ocasiões, a gravidade de um planeta grande como Júpiter age como um guardião. Sua enorme massa desvia cometas e asteroides, alterando suas trajetórias. Estes encontros não produzem explosões nem sons. São mudanças quase imperceptíveis, mas com consequências duradouras.
Um pequeno empurrão gravitacional pode enviar um objeto para o Sol ou expulsá-lo para o espaço profundo. Tudo ocorre sem violência, como uma correção suave em uma coreografia perfeitamente ensaiada. Se continuarmos viajando, descobrimos que os planetas não estão sozinhos. Ao seu redor orbitam luas, cada uma presa em um vínculo gravitacional íntimo com seu planeta. Algumas luas são grandes e redondas, outras são pequenas e irregulares. Mas todas seguem o mesmo princípio. Giram sem cair, movem-se sem escapar. A gravidade entre um planeta e sua lua cria marés, rotações sincronizadas e equilíbrios surpreendentes. Muitas luas sempre mostram a mesma face ao seu planeta, como se estivessem em uma conversação eterna. Este tipo de relação demonstra que a gravidade não só conecta objetos grandes, mas cria sistemas dentro de sistemas, camadas de movimento que se repetem em distintas escalas. Entre todos os planetas, Saturno oferece um dos exemplos mais belos de equilíbrio gravitacional. Seus anéis, visíveis inclusive de telescópios pequenos, parecem sólidos, mas não são. São formados por milhões de fragmentos de gelo e rocha, cada um seguindo sua própria órbita. Cada partícula do anel gira ao redor de Saturno a uma velocidade distinta, dependendo de sua distância. Mais perto, mais rápido, mais longe, mais lento. E ainda assim o conjunto parece estável, ordenado, quase imóvel. Este sistema é um exemplo do que poderia ser chamado de caos harmonioso. A nível individual, cada fragmento segue seu próprio caminho. A nível global, tudo forma uma estrutura coerente. As luas de Saturno também influenciam os anéis. Algumas agem como pastores gravitacionais, mantendo os bordos definidos. Outras criam ondas e divisões, marcas visíveis do diálogo constante entre massas. Nada aqui está completamente fixo. Nada está fora de controle. A gravidade permite este equilíbrio dinâmico, onde a mudança constante não destrói a forma, mas a mantém. O sistema solar não é uma máquina rígida. É um sistema vivo, em movimento perpétuo. As órbitas podem mudar com o tempo. As trajetórias podem se ajustar. Mas tudo ocorre de maneira lenta, quase imperceptível. A gravidade age como um sussurro constante, guiando cada corpo sem impor força bruta. Graças a ela, planetas, luas, cometas e anéis coexistem sem colidir, compartilhando o mesmo espaço durante milhares de milhões de anos. De Mercúrio a Netuno, do núcleo do Sol aos confins do cinturão de Kuiper, tudo está unido por esse mesmo puxão invisível. E enquanto observamos esta dança à distância, torna-se fácil esquecer que fazemos parte dela. A Terra também gira, também cai constantemente ao redor do Sol, também segue uma curva suave no espaço. Nada está quieto, tudo se move, e tudo, absolutamente tudo, é sustentado pela gravidade. Agora, deixe para trás o sistema solar. Imagine que você continua se afastando, lentamente, sem esforço. O Sol se converte em um ponto de luz. As órbitas desaparecem. O espaço se torna mais escuro, mais silencioso. Mas não está vazio. Nesta escala, a gravidade já não conecta planetas nem luas. Aqui, une sistemas inteiros de estrelas. Modela galáxias completas e as agrupa em formas tão vastas que a mente humana mal pode abarcar. Este é o domínio das estruturas grandes do universo, onde a gravidade age como um arquiteto paciente, construindo formas colossais ao longo de milhares de milhões de anos. Nossa galáxia, a Via Láctea, não é um objeto sólido. É um sistema imenso formado por centenas de milhares de milhões de estrelas, gás, poeira e matéria escura. Tudo gira ao redor de um centro comum, atraído por um profundo poço gravitacional.
Vista de longe, a Via Láctea adota uma forma espiral. Seus braços se estendem como redemoinhos luminosos, girando lentamente ao redor do núcleo galáctico. Mas estes braços não são estruturas rígidas. São regiões onde a gravidade cria zonas de maior densidade. Aqui ocorre algo sutil e belo, chamado rotação diferencial. As estrelas mais próximas do centro galáctico movem-se mais rápido do que as que estão mais longe. No entanto, os braços espirais se mantêm como padrões persistentes, não porque as estrelas estejam unidas entre si, mas porque a gravidade organiza o movimento coletivo. É como uma corrente em um rio profundo. A água flui, as moléculas mudam, mas a forma do redemoinho permanece. A gravidade cria estes braços como ondas lentas, zonas onde o gás se comprime, nascem novas estrelas e a luz se renova. Tudo ocorre sem pressa. Um único giro ao redor do centro galáctico pode levar centenas de milhões de anos. Neste ritmo tão lento, a galáxia parece quase imóvel, mas está viva, girando, respirando. No centro da Via Láctea existe um poço gravitacional profundo. Não se vê diretamente, mas sua presença se sente no movimento de tudo o que o rodeia. As estrelas mais próximas descrevem órbitas rápidas e fechadas. As mais distantes movem-se com calma, como se mal percebessem o puxão central. Este tipo de estrutura se repete em quase todas as galáxias. A gravidade não precisa empurrar, basta estar presente para organizar o movimento. Assim, cada galáxia se converte em uma ilha de ordem no meio do espaço escuro, sustentada por um equilíbrio constante entre velocidade e atração. Se continuarmos nos afastando, as galáxias deixam de estar sozinhas. Começam a se agrupar em aglomerados, enormes conjuntos onde centenas ou milhares de galáxias giram umas ao redor das outras. Dentro de um aglomerado, a gravidade age em uma escala ainda maior. Não é uma só galáxia que domina, mas a massa combinada de todas. Este puxão coletivo mantém o grupo unido, impedindo que as galáxias se dispersem no espaço. Entre elas há grandes distâncias. Ainda assim, a gravidade as conecta, criando um equilíbrio silencioso. Não há colisões constantes. As galáxias se movem lentamente, descrevendo trajetórias amplas, quase cerimoniais. O espaço entre elas não está vazio. Contém gás quente, matéria invisível e campos gravitacionais que reforçam a união do conjunto. Além dos aglomerados, aparecem os superaglomerados. Estas são algumas das estruturas mais grandes conhecidas no universo. Agrupam aglomerados inteiros em configurações ainda maiores, estendendo-se ao longo de centenas de milhões de anos-luz. Aqui, a gravidade não forma objetos compactos, mas redes. Filamentos longos e finos conectam regiões densas, enquanto enormes vazios se abrem entre eles. Esta estrutura é conhecida como a rede cósmica. Imagine um tecido tridimensional feito de fios invisíveis. Nos nós, a matéria se acumula formando galáxias e aglomerados. Ao longo dos filamentos, a gravidade guia o movimento lento da matéria. Nos espaços vazios, quase não há nada. Esta rede não foi construída de maneira consciente. Surgiu de pequenas diferenças em densidade no início do universo, amplificadas durante milhares de milhões de anos pela gravidade. Pouco a pouco, a matéria foi caindo em direção às regiões mais densas, deixando outras quase vazias. Não houve explosões. Não houve colapsos repentinos. Apenas uma atração constante, trabalhando sem descanso. Nestas escalas, o tempo se estica. As mudanças ocorrem tão lentamente que parecem eternas. Uma galáxia pode levar milhares de milhões de anos para se deslocar uma distância que, em termos humanos, seria inimaginável. A gravidade aqui não se sente como uma força ativa, mas como uma presença profunda, envolvente.
Tudo está caindo constantemente, mas de forma tão equilibrada que o movimento se converte em estabilidade. O universo, visto assim, não é caótico, é sereno. Às vezes as trajetórias das galáxias se cruzam, mas quando duas galáxias colidem, não ocorre como um choque de objetos sólidos. Não há impacto brusco, não há destruição imediata. Uma colisão galáctica é uma dança lenta que pode durar milhares de milhões de anos. As estrelas, separadas por enormes distâncias, raramente colidem entre si. Em troca, as galáxias se entrelaçam, deformam suas formas e compartilham matéria. A gravidade é o guia deste processo. Cada galáxia sente o puxão da outra. Seus braços se esticam, seus núcleos se aproximam e lentamente começam a se fundir. Nossa galáxia não está sozinha. A galáxia de Andrômeda, uma espiral similar à Via Láctea, está a caminho de nós. Não rápido, não de forma alarmante. Aproximam-se a uma velocidade tranquila, inevitável, ditada pela gravidade que as une. Dentro de alguns milhares de milhões de anos, ambas as galáxias começarão a interagir. Suas formas se distorcerão, novos braços surgirão, nuvens de gás se comprimirão, dando lugar a novas estrelas. Não será um fim, será uma transformação. Durante todo esse tempo, a gravidade manterá o processo estável, evitando o caos. No final, ambas as galáxias se converterão em uma só, maior, mais complexa, mais tranquila. Estas fusões não são raras. Ocorreram desde o começo do universo e continuarão ocorrendo. As galáxias crescem assim, pouco a pouco, incorporando outras menores, reorganizando sua estrutura. Cada fusão é uma expressão da gravidade em grande escala. Não destrói a ordem, a redefine. Nestas escalas imensas, a gravidade não apressa nada. Permite que tudo ocorra quando tem que ocorrer. Desde os braços espirais de uma galáxia até os filamentos que conectam superaglomerados, tudo está unido pela mesma força que faz cair uma folha ao chão. A diferença não está na gravidade, mas na escala e no tempo. Aqui, a gravidade não empurra, atrai com suavidade. Une sem impor. Constrói estruturas tão grandes que só podem existir graças à paciência do universo. Enquanto observamos estas formas colossais, torna-se fácil sentir-se pequeno. Mas também é possível sentir-se parte de algo imenso e ordenado. A gravidade não distingue tamanhos. Age igual sobre uma estrela, uma galáxia ou um aglomerado inteiro. E nesse gesto constante, silencioso e eterno, mantém unido tudo o que existe. Agora, a viagem adentra regiões onde a gravidade deixa de ser suave. Não se torna violenta, mas profunda. Tão profunda que a linguagem começa a ser insuficiente. Aproximamo-nos dos lugares mais extremos do universo, os buracos negros. Não são monstros devoradores como às vezes se imagina. São regiões onde a gravidade ganhou de forma tão completa que o espaço e o tempo se curvam até quase parar. Lugares distantes, tranquilos de longe, mas incompreensivelmente intensos em seu interior. Aqui, tudo acontece devagar. Pelo menos para quem observa de fora. Imagine um limite invisível no espaço. Não tem superfície sólida, não emite luz, não se pode tocar. E, no entanto, marca uma fronteira definitiva. Esse limite se chama horizonte de eventos. O horizonte de eventos é o ponto a partir do qual nada pode escapar de um buraco negro. Nem a luz, nem a matéria, nem sequer o tempo tal como o conhecemos. Não é uma parede, mas um umbral. Cruzá-lo não produz uma explosão nem um impacto. Simplesmente acontece. Para um observador distante, algo curioso sucede. Um objeto que cai em direção a um buraco negro parece mover-se cada vez mais lento. Sua luz se torna mais tênue, mais vermelha, até desaparecer. Nunca se vê cruzar o horizonte.
parece ficar suspenso no bordo, congelado no tempo. Mas para o objeto que cai, a experiência é distinta. Cruza o horizonte, sem notar nada especial nesse instante. Não há alarme, não há sinal claro de que o ponto de não retorno foi atravessado. O universo, nesse lugar, não anuncia seus limites. Esta diferença cria um dos paradoxos mais profundos da física. Duas realidades válidas ao mesmo tempo, dependendo de quem observa. A gravidade aqui não só atrai, muda a forma como o tempo flui. Perto do horizonte de eventos, o tempo se estica. 1 segundo para alguém que cai pode equivaler a muitos anos para alguém distante. A gravidade não acelera o tempo, o retarda até quase detê-lo. Nestes ambientes, o tempo deixa de ser universal. Cada trajetória tem seu próprio ritmo. Cada observador vive uma versão distinta do agora. Não é que o tempo se quebre, é que se adapta ao peso extremo da gravidade. Além do horizonte de eventos, a teoria nos leva a um lugar ainda mais estranho: a singularidade. Não é um objeto visível nem um ponto que possamos imaginar com clareza. É uma região onde a densidade se torna infinita e as equações que descrevem o universo deixam de funcionar. Na singularidade, toda a massa do buraco negro parece concentrar-se em um espaço sem tamanho. O conceito mesmo de espaço perde significado. Não há em cima nem embaixo, não há antes nem depois. As leis físicas que funcionam no resto do universo já não são suficientes. A gravidade se torna tão intensa que nem sequer o tempo pode continuar fluindo de maneira normal. É importante lembrar que esta descrição provém de modelos matemáticos. Ninguém observou diretamente uma singularidade. É um limite do conhecimento atual. Um lugar onde nossas teorias indicam que algo profundo ocorre. Mas não podem nos dizer exatamente o que. Não é destruição, é desconhecimento. Apesar de sua intensidade, os buracos negros não emitem sons nem luzes de seu interior. São silenciosos. De longe, revelam-se apenas por sua influência. Estrelas que giram muito rápido, gás aquecido ao cair, órbitas deformadas. A gravidade extrema não grita. Sussurra através do movimento. Antes de cruzar o horizonte, a matéria costuma formar um disco de acreção. Gás, poeira e fragmentos giram ao redor do buraco negro, aquecendo-se por fricção. Este disco pode brilhar mais do que galáxias inteiras. Aqui, a gravidade não engole tudo imediatamente. Obriga a matéria a girar, a acelerar, a liberar energia lentamente. O movimento é rápido, mas ordenado. Caótico na aparência, estável no conjunto. Este bordo luminoso é uma das poucas maneiras pelas quais os buracos negros se tornam visíveis ao universo. Em alguns casos, ocorre algo ainda mais surpreendente. Das regiões próximas ao buraco negro surgem jatos relativísticos, enormes jorros de matéria e energia que se estendem por milhares ou inclusive milhões de anos-luz. Estes jatos não saem do interior do buraco negro, mas de seu entorno imediato. A rotação extrema do buraco negro e seu campo gravitacional organizam o plasma do disco de acreção, canalizando-o em direções opostas. A matéria é expulsa quase à velocidade da luz, formando colunas perfeitamente alinhadas. Não é uma explosão, é um fluxo contínuo, estável, sustentado pela rotação e pela gravidade. Aqui vemos um dos contrastes mais profundos do universo, uma região onde nada pode escapar, e ao mesmo tempo, jorros de energia que viajam enormes distâncias. A gravidade, inclusive em sua forma mais extrema, não só absorve, também organiza e dirige. Quando um buraco negro gira, não só gira a matéria, o espaço mesmo é arrastado. Este fenômeno, conhecido como arraste do espaço-tempo, faz com que tudo o que está perto seja obrigado a se mover.
Nada pode permanecer quieto. Tudo gira. Este movimento contribui para a formação dos jatos e para a estabilidade do sistema. Inclusive aqui, em condições extremas, a gravidade não produz caos puro, produz estrutura. Embora pareçam finais absolutos, os buracos negros são parte do equilíbrio do universo. Regulam a formação de estrelas, influem na evolução de galáxias e redistribuem energia em escalas imensas. Não consomem tudo ao seu redor. De fato, a maior parte do espaço próximo a um buraco negro é estável. Só aquilo que se aproxima muito cruza o umbral. Da distância, um buraco negro pode ser um dos objetos mais tranquilos do cosmos. Os buracos negros nos lembram que há limites para o conhecimento. Mostram-nos até onde chegam nossas teorias e onde começam as perguntas abertas. A gravidade levada ao seu extremo não destrói o universo. Desafia-o a entender a si mesmo. E enquanto dormimos sob um céu aparentemente quieto, estes objetos existem, distantes, silenciosos, mantendo sua dança lenta com o espaço e o tempo. Não nos chamam, não nos ameaçam, simplesmente são. À medida que a viagem se aproxima de seu final, o universo não se torna mais claro, se torna mais silencioso, mais sutil. Aqui, a gravidade continua agindo, mas já não sobre o que vemos, mas sobre aquilo que permanece oculto. Nesta escala, as estrelas, as galáxias e os aglomerados deixam de ser os protagonistas visíveis. Algo mais profundo sustenta tudo a partir das sombras. Algo que não emite luz, não reflete energia e não pode ser observado diretamente. Chamamos-lhe matéria escura, e junto a ela, uma presença ainda mais estranha, a energia escura. Não são ideias recentes, mas continuam sendo alguns dos maiores enigmas da ciência. E talvez por isso sejam tão adequadas para este momento de calma, quando não buscamos respostas rápidas, mas perguntas que possam nos acompanhar suavemente em direção ao sono. Quando observamos uma galáxia, vemos estrelas, nuvens de gás, regiões brilhantes e braços espirais. Mas tudo isso, surpreendentemente, não é suficiente para explicar como se mantêm unidas. As galáxias giram muito rápido. Segundo as leis conhecidas, deveriam se desfazer, dispersar suas estrelas para o espaço. E, no entanto, permanecem intactas, estáveis, girando durante milhares de milhões de anos. Aqui é onde aparece a matéria escura. A evidência sugere que cada galáxia está rodeada por um halo de matéria escura, uma estrutura invisível que a envolve por completo. Este halo não brilha, não interage com a luz, mas exerce gravidade. Muita gravidade. É como um andaime oculto, uma forma invisível que sustenta a galáxia por fora. As estrelas não giram apenas ao redor do centro visível, mas ao redor de uma massa muito maior que não podemos ver. A matéria escura não se concentra em discos nem em braços. Forma nuvens extensas, suaves, que se estendem além dos limites luminosos das galáxias. Graças a ela, as galáxias não se rompem. Permanecem unidas em equilíbrio. O mais desconcertante é que a matéria escura parece ser muito mais abundante que a matéria normal. Tudo o que vemos, planetas, estrelas, pessoas, representa apenas uma pequena fração do conteúdo do universo. A maior parte da massa é feita de algo invisível. Não interage conosco de forma direta. Não a sentimos passar. Não deixa rastros claros. Só se manifesta através da gravidade, como uma pressão constante, suave, impossível de ignorar. É uma presença silenciosa, mas dominante. Um lembrete de que o universo não é composto apenas do que podemos perceber. Nas escalas maiores, a matéria escura forma filamentos gigantescos que atravessam o cosmos.
As galáxias nascem e se agrupam ao longo destas estruturas, como gotas de orvalho sobre uma teia de aranha invisível. A luz segue a gravidade. Onde há mais matéria escura, há mais possibilidades de que se formem estrelas e galáxias. Assim, o invisível guia o visível. Sem matéria escura, o universo seria muito distinto. Provavelmente mais difuso, menos estruturado, menos estável. A gravidade, sem este suporte oculto, não teria podido construir o cosmos tal como o conhecemos. E então, quando parece que a gravidade une tudo, descobrimos algo que faz o contrário. No final do século XX, os astrônomos observaram que o universo não só se expande, mas o faz cada vez mais rápido. Não mais lento, como se esperava pela atração gravitacional, mas acelerando. Para explicar este comportamento, introduziu-se o conceito de energia escura. Ao contrário da matéria escura, que atrai, a energia escura parece empurrar. Não empurra objetos dentro do espaço, mas estica o próprio espaço. É uma propriedade do vazio que faz com que o tecido do universo se expanda de forma acelerada. Quanto mais vazio há, mais energia escura parece haver. E à medida que o universo cresce, esta energia se torna ainda mais influente. A energia escura não vence a gravidade em escalas pequenas. As galáxias, os aglomerados e as estruturas já formadas permanecem unidas. Mas nas escalas maiores, entre os superaglomerados, a expansão ganha terreno. É como uma respiração lenta e profunda do universo, que se expande sem pressa, mas sem parar. A gravidade tenta unir, a energia escura separa. E entre ambas as forças, o cosmos encontra seu equilíbrio dinâmico. Não é uma luta violenta, é uma coexistência silenciosa. Se a energia escura continuar dominando, o universo se tornará cada vez maior, mais frio, mais vazio. As galáxias distantes se afastarão tanto que desaparecerão da vista. Não será um final dramático. Será um afastamento gradual, quase imperceptível. Um silêncio que se estende lentamente. E ainda assim, dentro das galáxias, a gravidade continuará mantendo unidos os sistemas locais. A proximidade sobreviverá dentro da expansão. A grande pergunta permanece: o que é realmente a matéria escura? Uma das ideias propõe partículas chamadas WIMPs, siglas em inglês, para partículas massivas que interagem debilmente. Seriam partículas pesadas, difíceis de detectar, que atravessam a matéria comum sem quase interagir. Outra possibilidade são os axions, partículas extremamente leves, quase etéreas, que poderiam encher o universo como uma névoa invisível, fornecendo massa sem deixar sinais claros. Ambas as ideias tentam explicar o mesmo: uma forma de matéria que não brilha, não emite energia, mas pesa, que não fala com a luz, mas conversa constantemente com a gravidade. Até agora, nenhuma foi observada diretamente. Os experimentos continuam, em laboratórios profundos, protegidos do ruído do mundo exterior. A busca é lenta, cuidadosa, paciente. Talvez o mais importante não seja encontrar a resposta imediata, mas aceitar que o universo guarda segredos. A matéria e a energia escuras nos lembram que o conhecimento humano é parcial, em constante construção. A gravidade, que começou como uma simples queda para o chão, revela-se agora como um guia para o invisível. Mostra-nos que o que sustenta o universo nem sempre se deixa ver. E nesse reconhecimento, há calma. Não precisamos entender tudo esta noite. Basta saber que, inclusive na escuridão mais profunda, existe uma ordem, uma estrutura, um equilíbrio silencioso. Enquanto descansamos, o universo continua se expandindo. As galáxias giram dentro de seus halos invisíveis. A gravidade continua trabalhando, unindo o próximo,
deixando partir o distante. E nós, pequenos, mas conscientes, fazemos parte desse todo misterioso. Talvez o sono chegue mais fácil ao lembrar que, inclusive, a escuridão tem peso e que o silêncio do cosmos nunca está vazio. Agora, no trecho final de nossa viagem, o universo já não é observado com os olhos. É escutado. Não com sons tradicionais, mas com vibrações profundas que percorrem o espaço mesmo. Aqui, a gravidade não só atrai, nem curva, ondula. As ondas gravitacionais são uma das mensagens mais sutis do cosmos. Não trazem imagens, não trazem luz. Chegam como ecos distantes de eventos que ocorreram há milhões, ou inclusive milhares de milhões de anos. São sussurros do passado viajando lentamente até nós. Nesta escala final, o universo parece nos falar em voz baixa. Para entender as ondas gravitacionais, imagine o espaço e o tempo como uma superfície flexível, suave, quase líquida. Cada objeto com massa descansa sobre ela, curvando-a ligeiramente. Quando algo muito massivo se move de forma extrema, essa superfície não só se curva, treme. As ondas gravitacionais são essas vibrações. Não viajam através do espaço. São movimentos do espaço mesmo. Quando dois objetos muito densos, como buracos negros ou estrelas de nêutrons, giram um ao redor do outro e finalmente se fundem, liberam uma enorme quantidade de energia. Parte dessa energia se transforma em ondas gravitacionais que se expandem em todas as direções, como círculos em um lago tranquilo. Mas estes círculos não são de água, são do tecido do universo. Durante décadas, as ondas gravitacionais foram apenas uma predição matemática. Sabíamos que deviam existir, mas não tínhamos como detectá-las. Eram muito fracas, muito sutis, até que aprendemos a escutar com uma precisão extraordinária. Na Terra existem enormes observatórios, chamados LIGO, desenhados para detectar mudanças incrivelmente pequenas na distância. Tão pequenas que são menores que o tamanho de um átomo. Quando uma onda gravitacional passa através da Terra, estica o espaço em uma direção e o comprime em outra, durante uma fração de segundo. LIGO mede esse estiramento minúsculo utilizando feixes de luz que percorrem túneis longos e silenciosos. Em 2015, ocorreu algo histórico. Pela primeira vez, detectou-se diretamente uma onda gravitacional. Provinha da fusão de dois buracos negros distantes, em uma região do universo que jamais poderíamos ter visto com telescópios tradicionais. Esse evento não produziu luz visível, não produziu som, mas deixou uma marca clara no espaço-tempo. Pela primeira vez, a humanidade escutou o universo. As principais fontes de ondas gravitacionais que detectamos hoje são sistemas binários, dois objetos extremamente densos que giram um ao redor do outro. À medida que se aproximam, seu movimento se acelera. As ondas gravitacionais se tornam mais fortes, mais rápidas, até culminar em um instante final, a fusão. Esse momento libera um sinal breve, como um golpe suave, mas profundo. Nos dados, aparece como um chirp, um aumento rápido de frequência, seguido de silêncio. Não é um som real, mas pode ser traduzido em um. E quando se faz, lembra um sino distante ressoando no vazio. Cada fusão é única. Cada uma conta uma história distinta sobre massas, velocidades e distâncias. E todas chegam a nós como mensagens antigas, atravessando o cosmos sem se alterar. Embora só detectemos algumas ondas, o universo está cheio delas. Cada evento violento, cada mudança brusca em uma grande massa, gera ondulações. A maioria é muito fraca para ser detectada hoje. Mas estão lá, sobrepostas umas sobre as outras, formando um fundo quase contínuo de vibrações suaves. O espaço não está quieto, nunca esteve.
Inclusive agora, enquanto você descansa, ondas gravitacionais estão passando através do seu corpo, da Terra, de tudo o que existe. Você não as sente, não o afetam, mas o atravessam como uma respiração cósmica constante. Algumas ondas gravitacionais não provêm de estrelas nem de buracos negros. Provêm de algo ainda mais antigo. Acredita-se que, nos primeiros instantes do universo, durante uma etapa conhecida como inflação, o espaço se expandiu de forma extremamente rápida. Essa expansão pode ter gerado ondas gravitacionais primordiais. Se existirem, estas ondas seriam os ecos mais antigos possíveis, mensagens do nascimento do universo, viajando desde o início do tempo até agora. Não trazem imagens do Big Bang. Não mostram formas nem cores. Apenas trazem informação sobre como se comportou o espaço em seus primeiros batimentos. Detectá-las seria como escutar o primeiro suspiro do cosmos. O extraordinário das ondas gravitacionais é que quase não interagem com nada. Atravessam galáxias, estrelas e planetas sem se desviar. Não se dispersam, não se debilitam facilmente. São mensageiras fiéis. Portam informação intacta durante milhares de milhões de anos. Enquanto a luz pode ser absorvida ou distorcida, as ondas gravitacionais seguem seu caminho sem alterações. São uma forma de memória cósmica. Graças a elas, podemos conhecer eventos que, de outro modo, estariam ocultos para sempre. Embora LIGO tenha aberto uma nova janela para o cosmos, apenas estamos começando. Existem planos para observatórios ainda mais sensíveis, capazes de detectar ondas gravitacionais de baixa frequência. Um deles é LISA, um observatório espacial que utilizará satélites separados por milhões de quilômetros, flutuando no espaço profundo. Ali, longe do ruído terrestre, poderá escutar vibrações mais lentas, mais profundas. LISA poderá detectar fusões de buracos negros supermassivos, movimentos galácticos e talvez inclusive o fundo de ondas primordiais. Será como passar de escutar golpes isolados a perceber uma sinfonia completa. As ondas gravitacionais não substituem a astronomia tradicional. A complementam, dão-nos um novo sentido. Já não só observamos o universo, agora também o sentimos de uma maneira indireta, profunda e silenciosa. É uma mudança de perspectiva. O cosmos deixa de ser apenas algo que olhamos de longe. Se converte em algo que nos atravessa. E assim, chegamos ao final deste percurso. Desde a queda silenciosa dos objetos na Terra até as vibrações mais antigas do espaço-tempo, a gravidade tem sido o fio condutor. Não como uma força ruidosa, mas como uma presença constante. Um sussurro que une, curva, guia e finalmente ressoa. As ondas gravitacionais são a última expressão desse sussurro. Não empurram, não iluminam, apenas lembram. Lembram que o universo está em movimento. Que inclusive no silêncio mais profundo, algo sempre vibra. E que nós, ao escutar com atenção, fazemos parte dessa ressonância. Enquanto o sono se aproxima, o universo continua enviando seus ecos. Lentos, suaves, eternos. E talvez, nesse ritmo distante, encontremos descanso. Ao final de toda a viagem científica, não há respostas definitivas. Há silêncio. Um silêncio distinto do vazio do espaço, mais parecido com o momento justo antes de dormir, quando os pensamentos se tornam suaves e as perguntas já não exigem solução imediata. Aqui, neste último trecho, a gravidade deixa de ser uma força que possamos descrever com segurança. Já não basta com equações provadas, nem observações diretas. Adentramo-nos no território da gravidade quântica, onde o universo parece sussurrar possibilidades em lugar de verdades. Não é um fracasso do conhecimento, é um convite. Durante mais de um século,
a física viveu com uma separação silenciosa. Por um lado, temos a relatividade, que descreve a gravidade como uma curvatura suave do espaço e do tempo, perfeita para explicar galáxias, buracos negros e a expansão do universo. Por outro, está a mecânica quântica, que governa o mundo do diminuto, onde as partículas aparecem e desaparecem, e a realidade se comporta de forma probabilística. Ambas as teorias funcionam extraordinariamente bem, mas não se encaixam entre si. Quando tentamos descrever a gravidade em escalas extremamente pequenas, perto da origem do universo ou dentro dos buracos negros, as equações deixam de fazer sentido. É como se a linguagem matemática se tornasse insuficiente. A gravidade quântica surge como uma pergunta aberta. O que ocorre quando o espaço e o tempo mesmos se comportam de maneira quântica? Não sabemos a resposta, e, curiosamente, isso é parte de sua beleza. Na física clássica, o espaço é um fundo tranquilo onde as coisas acontecem. Na relatividade, o espaço se curva. Mas na gravidade quântica, o espaço poderia não ser contínuo em absoluto. Poderia ser composto de pequenas unidades, fragmentos diminutos, como grãos de areia impossíveis de ver. Ou talvez não exista como algo fundamental, mas como uma propriedade que emerge de algo mais profundo. Aqui a gravidade deixa de ser uma força básica e começa a aparecer um fenômeno emergente. Algo que surge quando muitas peças invisíveis agem juntas. Como uma onda no oceano, real, observável, poderosa, mas não fundamental. A onda não existe sem a água. Uma das ideias mais conhecidas para explicar este mistério é a teoria das cordas. Não é uma teoria comprovada, mas uma proposta elegante, complexa e profundamente imaginativa. Segundo esta visão, as partículas não são pontos sem tamanho, mas diminutas cordas vibrantes. Cada tipo de vibração dá lugar a uma partícula distinta. A massa, a carga e outras propriedades surgem do modo como estas cordas oscilam. Neste quadro, a gravidade não aparece como algo adicionado, mas como uma consequência natural de certas vibrações. A partícula associada à gravidade, o graviton, surge automaticamente da teoria. Mas há um detalhe curioso e quase poético. Para que as equações funcionem, o universo precisa de mais dimensões do que percebemos. Não só 3 dimensões espaciais e uma temporal, mas muitas mais, ocultas, enroladas sobre si mesmas em escalas diminutas. Dimensões que não vemos, mas que poderiam influir em tudo. A gravidade, então, seria o eco de vibrações que atravessam dimensões invisíveis. Se estas ideias estão corretas, e ainda não sabemos, o universo seria muito maior e mais rico do que aparenta. O que percebemos seria apenas uma camada superficial, uma sombra de algo mais profundo. A gravidade, neste contexto, não estaria confinada apenas ao nosso espaço visível. Poderia filtrar-se entre dimensões, explicando por que é tão fraca comparada com outras forças. Não porque seja fraca em essência, mas porque se reparte em mais direções do que podemos perceber. É uma ideia que não busca fechar o mistério, mas expandi-lo. Se o espaço tem mais dimensões, surge outra possibilidade tranquila e desconcertante. Talvez nosso universo não seja o único. Algumas teorias sugerem que poderiam existir universos paralelos, cada um com suas próprias propriedades físicas, não universos próximos no espaço, mas separados por dimensões que não podemos percorrer. Neste cenário, nosso universo seria como uma bolha flutuando em uma realidade mais ampla, um multiverso. A gravidade poderia ser o único vínculo entre estas bolhas, uma força capaz de atravessar limites que nenhuma outra interação pode cruzar,
Não seria comunicação. Não seria contato consciente. Apenas uma influência distante, suave, quase imperceptível. A ideia de universos paralelos não implica caos, implica abundância. Um cosmos mais vasto do que nossa intuição permite imaginar. Em algumas propostas, pequenas variações na gravidade poderiam revelar a existência de outros universos. Não veríamos esses mundos, mas sentiríamos seu peso indireto. Como quando não vemos o vento, mas notamos sua passagem. Estas ideias não são fantasias sem base. Surgem de tentativas sérias de entender por que as constantes do universo parecem tão finamente ajustadas para permitir estruturas complexas. Talvez não sejamos especiais. Talvez sejamos simplesmente uma de muitas possibilidades. E essa ideia, longe de ser inquietante, pode ser profundamente calmante. Ao nos aproximarmos do final do tempo, a gravidade volta a ser protagonista. Não como algo imediato, mas como uma influência paciente que decidirá muito lentamente o destino do cosmos. Não falamos de finais repentinos. Falamos de futuros tão distantes que o tempo humano perde significado. A expansão do universo, impulsionada pela energia escura, apresenta cenários distintos. Alguns são suaves, outros mais dramáticos. Nenhum ocorre de repente. O universo não tem pressa. Dependendo de como evolua o balanço entre gravidade e expansão, o cosmos poderia seguir diferentes caminhos. Alguns cientistas imaginam um estiramento interminável, onde tudo se afasta até ficar frio e silencioso. Outros contemplam a possibilidade de um colapso lento, onde a gravidade volte a reunir o que agora se separa. Também existem cenários intermediários, onde o universo continua se expandindo, mas de maneira estável, sem extremos. Por agora, não o sabemos. E talvez isso seja o mais honesto e mais sereno que a ciência pode oferecer. Uma história que ainda está sendo escrita. A gravidade quântica não busca respostas imediatas. Lembra-nos que o universo não tem a obrigação de ser completamente compreensível. Há beleza em não saber. Há descanso em aceitar que algumas perguntas não foram feitas para se resolverem de uma vez, mas para nos acompanhar suavemente ao longo do tempo. Enquanto você dorme, o espaço continua vibrando. As dimensões ocultas, se existirem, continuam sendo silenciosas. Os universos possíveis, se estiverem lá, continuam sem nos notar. E a gravidade, essa velha companheira invisível, continua unindo o próximo, separando o distante e sustentando a possibilidade de futuros ainda não imaginados. Gravidade quântica e futuro, destinos que se dissolvem no tempo. Retomamos a viagem onde a deixamos. Neste ponto, a gravidade já não se apresenta como uma força que empurra ou atrai, mas como uma influência paciente que decide o ritmo final do universo. Não o faz com pressa, não o faz com intenção. Simplesmente segue as regras profundas que ainda estamos aprendendo a ler. Falar do futuro do cosmos não é falar de finais imediatos, mas de processos tão lentos que o tempo humano se torna insignificante. É uma conversação que convida ao descanso, não à urgência. O Big Freeze, um congelamento infinito. Um dos destinos possíveis do universo é conhecido como o Big Freeze, ou Grande Congelamento. Não é um evento repentino, mas uma expansão contínua e silenciosa. Neste cenário, a energia escura continua empurrando o espaço para fora. As galáxias se separam cada vez mais. A luz das estrelas distantes se estica até se tornar invisível. Pouco a pouco, o universo se torna maior e mais frio. As estrelas, uma a uma, esgotam seu combustível. Não explodem todas. Muitas simplesmente se apagam. Os sistemas estelares se tornam escuros.
Os planetas ficam flutuando em um silêncio quase absoluto. A gravidade continua agindo em pequena escala, mantendo unidos os restos das galáxias. Mas em grande escala, a expansão vence. Não há colapso, não há destruição. Apenas uma distância cada vez maior entre todas as coisas. É um final tranquilo. Um universo que vai ficando em calma. O Big Rip, quando a expansão vence tudo. Outro destino possível é mais extremo, mas igualmente lento. É conhecido como o Big Rip, ou Grande Rasgo. Aqui, a energia escura não só expande o universo, mas o faz com uma intensidade crescente. Com o tempo, seu efeito se torna tão forte que começa a superar inclusive a gravidade em escalas locais. Primeiro, as galáxias se separam. Depois, os sistemas estelares. Muito mais tarde, os planetas deixam de permanecer unidos às suas estrelas. Em uma etapa extremamente distante, inclusive os átomos poderiam se desintegrar. Mas este cenário, embora soe dramático, não ocorre de repente. Não há um instante de destruição total. É um processo progressivo, suave, quase imperceptível em cada momento. O universo não se rompe com violência. Estica-se até que as estruturas deixam de fazer sentido. O Big Crunch, o regresso lento em direção à união. Existe também a possibilidade oposta, o Big Crunch, ou Grande Colapso. Neste cenário, a expansão do universo para e a gravidade começa a dominar de novo. Com o tempo, as galáxias deixariam de se afastar e começariam a se aproximar. O espaço mesmo se contrairia. A temperatura aumentaria. A densidade cresceria. Tudo voltaria lentamente para um estado mais compacto. Não seria uma queda rápida, mas uma reunião gradual. Um universo que, após se expandir durante milhares de milhões de anos, decide voltar sobre si mesmo. Algumas teorias, inclusive, sugerem que este colapso poderia dar lugar a um novo começo. Não como uma repetição exata, mas como uma transformação. O equilíbrio ainda desconhecido. A realidade é que não sabemos qual deste destino será o verdadeiro. A energia escura ainda não está completamente compreendida. A gravidade, em escalas quânticas, continua sendo um mistério aberto. O futuro do universo não está escrito em pedra. Está sendo decidido lentamente, em cada segundo, por forças que apenas começamos a compreender. E isso está bem. Gravidade quântica, uma teoria que ainda dorme. A gravidade quântica, seja qual for sua forma final, não será uma resposta simples. Não será uma equação breve nem uma ideia fácil de explicar. Será uma nova maneira de entender o espaço, o tempo e a realidade mesma. Talvez nos diga que o tempo não flui, mas que emerge. Talvez nos mostre que o espaço não existe por si só, mas como resultado de relações mais profundas. Ou talvez nos revele que a gravidade não é fundamental, mas uma consequência coletiva, como a temperatura ou a pressão. Seja qual for a resposta, chegará devagar. A ciência, como o universo, não tem pressa. Viver dentro da incerteza. Há algo profundamente humano em aceitar que não sabemos tudo, em permitir que o mistério exista sem ansiedade. A gravidade, que começou como uma simples queda para o chão, nos levou até perguntas sobre dimensões ocultas, universos paralelos e finais cósmicos. Não para nos oprimir, mas para nos lembrar que fazemos parte de algo imenso, antigo e sereno. Enquanto dormimos, o universo segue seu curso. Não espera nossa compreensão. Não depende de nossas respostas. Simplesmente é. E talvez, ao aceitar isso, possamos descansar um pouco melhor. Aqui, a viagem científica não termina com uma conclusão firme, mas com uma respiração profunda, uma pausa longa, um silêncio cômodo. A gravidade continuará agindo amanhã, e depois de amanhã, e muito depois de nós já não estarmos. E isso
Longe de ser inquietante, pode ser profundamente reconfortante. Um último pensamento antes do silêncio. Se você chegou até aqui, não é só porque se interessa pela ciência. É porque há algo no universo que convida à calma quando é observado sem pressa. Ao longo desta viagem, seguimos a gravidade do cotidiano até o inconcebível. De uma pedra que cai até ondas que atravessam o espaço-tempo. De planetas que giram até galáxias que se fundem lentamente na escuridão. E em cada etapa, a gravidade não se mostrou como uma força violenta, mas como uma presença constante, uma companhia silenciosa que organiza, conecta e equilibra. Talvez essa seja uma boa metáfora para nossas próprias vidas. Nem tudo acontece de repente. Nem tudo precisa ser resolvido agora. Muitas coisas encontram sua forma com o tempo. O universo não corre, desdobra-se. Enquanto dormimos, enquanto sonhamos, enquanto descansamos, o cosmos continua sua dança lenta. Nada para, mas tampouco se apressa. As perguntas que hoje não têm resposta continuarão lá amanhã. E isso está bem. Não estamos aqui para entender tudo, mas para fazer parte do todo. Se este vídeo o acompanhou em um momento de calma, se o ajudou a desconectar do ruído, então cumpriu seu propósito. Porque às vezes o conhecimento não serve para despertar, mas para dormir em paz. Antes de nos despedirmos, lembre-se de que no link da descrição você pode baixar estas narrações e desfrutá-las quando quiser, sem anúncios irritantes, perfeitas para escutá-las enquanto descansa, viaja ou se prepara para dormir. Obrigado por nos acompanhar em O Cientista dos Sonhos. Se esta viagem pela gravidade e pelo universo lhe pareceu relaxante, convidamos você a se inscrever no canal, deixar um like e compartilhá-lo com alguém que também goste de aprender enquanto descansa. Aqui continuaremos, explorando o cosmos, com voz suave, sem pressa e sempre pensando em seus sonhos. Boa noite.